no nosso podcast. Aqui a gente conversa sobre saúde, inclusão e educação. Prepare seu fone de ouvido porque o papo de hoje já vai começar. Se podcast, pode Capes! E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, sobre o autismo. E para isso a gente convidou uma pessoa muito importante, a Tainá Cardoso, que está aqui com a gente. Ela que é uma psicóloga infanto-juvenil, formada na UDC Anglo, pós-graduada em Análise Comportamental Aplicada, que é o ABA, e ela atua com foco na terapia cognitiva comportamental. Realiza atividades voltadas com o TEA e o TDAH. Seja muito bem-vinda, Thay. Obrigada, Rai. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu sei e daquilo que eu trabalho. Então vamos começar então com a primeira pergunta. O que te motivou a trabalhar com autismo? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu já sabia basicamente a área que eu queria, né? O público que eu queria atender. E eu amava o público infantil, né? O público infantil, os adolescentes, foi o que me motivou então, primeiramente, esse público. E o que me motivou a trabalhar com as crianças com autismo foi entender a complexidade humana, né? Como eles pensam, como falam, como eles agem, tudo isso. E quando eu conheci a ABA, daí eu me apaixonei um pouquinho mais por entender o quanto a ABA ela é eficaz, né? No autismo. E quais são os primeiros sinais que costumam aparecer nas crianças? Então, os sinais é algo muito amplo, porque assim, eu sempre falo que a gente não pode pensar só na questão da fala, por exemplo. A gente tem que pensar que o autismo ele é uma bateria de fatores, né? A criança ela vem com muitas questões, né? Questões sociais, atraso na fala, questão sensorial, hipersensibilidade. Então, são uma bateria de fatores. A gente nunca pode focar só em uma. Aqui na clínica, por exemplo, às vezes os pais, eles vêm muito apavorados. Meu filho não tá falando, ou meu filho tá andando na ponta do pé. E não necessariamente são só esses fatores, né? A gente tem uma bateria de fatores, de testes que precisam ser feitos para focar no autismo. E como que funciona o diagnóstico? Como que é esse processo? Então, o diagnóstico ele é feito com uma equipe multidisciplinar, né? Com um neuro, ele é feito também com a fono, com a psicóloga, então toda uma equipe multidisciplinar. E a gente faz vários testes. Um dos testes que a gente aplica é o PEI, que ele é todo especializado, é individual para aquela criança, e também tem o ADOS, né, que ele também é mais na observação. A gente vai olhar então os comportamentos, a gente vai olhar o atraso na fala, a anamnese mesmo que a gente faz com os pais de início, que a gente pega então toda a demanda, a gente pega quando a criança começou com sintomas, o encaminhamento. Então tem várias formas. E, gente, tem muitos testes, né, que são feitos para a gente descobrir então o autismo. E tem uma idade para começar esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele quanto mais cedo ser descoberto é melhor. Aqui na clínica a gente trabalha com intervenção precoce, né? A Daya, que é a outra psicóloga aqui, ela trabalha com intervenção precoce. Então, antes dos 3 anos, a gente já começa a trabalhar. Então, quanto antes, melhor. Mas a idade ideal para começar a se trabalhar a partir dos 3 anos. Quanto antes, melhor. Mas quanto antes, melhor. A partir ali do 1 aninho, você trazer a criança, a intervenção precoce, ela ajuda, né, a você já conseguir trabalhar com mais eficácia, com eficácia, né, com essa criança. E qual que é o papel do psicólogo no acompanhamento dessa criança? O papel do psicólogo, então, o papel do psicólogo é muito importante. Desde a recepção, eu fiz um post já no meu Instagram falando sobre isso, que desde a recepção, o acolhimento, o olhar mais atento, o preparo da sala, tudo isso é incluso
né, no papel do psicólogo. Mas o que que a gente faz? A gente orienta, a gente trabalha a hipersensibilidade. Aqui eu trabalho com as crianças a questão de, por exemplo, vou dar um exemplo, uma criança que não sabe pular corda. Então a gente treina as habilidades dela, porque a aba faz isso, né? Um treino de habilidades. Então a gente pega as habilidades que a criança tem disfunção, pular corda, aí ou não sabe falar, não sabe reconhecer algumas formas de ir tarde, então a gente trabalha essas questões, né? A gente trabalha com foco individual para cada criança, né? Não é algo, eu falo que não é uma receita de bolo que eu vou usar no paciente tal e no outro, não, é um individual. Então a gente trabalha essa questão, né? As habilidades de cada criança, o que eles têm dificuldade. E aqui você citou bastante abordagens de lidar com uma criança. Sim. Qual que você mais usa? Qual que você mais gosta? A que eu mais uso agora é a aba, né? A aba, ela é a mais reconhecida, hoje é uma ciência reconhecida pela eficácia que ela tem. Os neuros mesmo, o neuropediatra, quando eles encaminham a criança que tem autismo, normalmente eles procuram encaminhar para uma pessoa que trabalhe com a aba. Aqui na clínica também eu trabalho com a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas dentro do autismo, ela fica um pouco rasa, né, tem algumas coisas que eu não consigo trabalhar com a criança. Já a aba não, a aba é esse treino de habilidades que eu te falei, que eu vou pegar realmente o que a criança tem dificuldade e trabalhar com ela de forma individual. E quais são os desafios mais comuns que você encontra aqui? Com as crianças com autismo é a complexidade, né? A complexidade de cada caso. Cada criança é diferente. Não existe uma criança, justamente pelos níveis também de autismo, né? Os níveis de suporte, cada criança é individual, cada criança tem a sua particularidade. Então, hoje eu atendo uma criança que ela tem atraso na fala, mas amanhã eu posso atender uma criança que é superdotada dentro do autismo. Então, o autismo ele tem uma complexidade. Eu falo que você não pode parar de estudar. Você tem que estudar sempre, você tem que buscar muita informação, você tem que estar muito atento. E a dificuldade maior também é com as famílias. Eu já ia entrar nesse ponto. A família tem um ponto bem importante, né? Sim, com as famílias assim, a gente tem a dificuldade de a família entender a importância que eles têm, sabe? Eu falo sempre que não adianta trazer a criança ou o adolescente só aqui, né? Uma vez por semana, tem crianças que vêm até 3 vezes na semana, mas não adianta, porque a família é o papel importante. 24 horas do dia a criança vai estar com a família, né? Os pais ensinando na alimentação, na tirada de fralda, né? Na retirada de fralda, que muitas crianças demoram para retirar. Então, é a importância do papel da família mesmo, eles entenderem a importância deles. Então, a gente tem essa dificuldade ainda. E a questão da escola? Você vê uma inclusão na escola com eles? Então, a inclusão, eu penso assim, que hoje ela talvez esteja sendo um pouco só física, né? Incluir a criança numa sala de aula, mas talvez falta um curso para os professores, ensinar mesmo como falar com as crianças autistas, ensinar como eles pensam, porque tem crianças, por exemplo, que não falam e o professor não vai entender, por exemplo, quando a criança quer água, né? Ou a criança vai levar a sua mão até o que ela precisa. E tem muitos professores que ainda não têm essa sensibilidade, sabe, para entender. Mas tem sim a inclusão, né? As crianças hoje elas são incluídas em salas comuns, elas são inclusas, mas eu acredito que ainda falta esse treinamento maior, sabe, para os professores.
Em relação à sociedade no geral, você acha que a gente tem evoluído com a inclusão dessas crianças? Eu acho que sim, evoluído sim. A gente já tem muitas leis, né, que incluem o autista hoje na nossa sociedade, muitos avanços, mas também entra essa questão do preparo, né? O preparo para receber eles em outros ambientes, o preparo para o futuro. Hoje a gente talvez tenha uma criança autista criança, mas como essa criança vai ser recebida no meio de trabalho. Então, eu acredito que nessa forma de pensar, ainda falta um pouco, sabe? Ainda falta a gente avançar nessas questões de pensar mais no futuro deles. Não só no autista hoje, como uma sementinha, uma criança pequenininha, mas lá no futuro. Pensar como eles vão ser vistos no meio de emprego, como vai ser essa abertura para eles lá. No início, você citou que quando a criança vem no acompanhamento, tem uma equipe multidisciplinar. Sim, Como que é a relação entre essa equipe? Então, vou falar aqui pela clínica, né, como funciona. Aqui na clínica, a gente tem TO, a gente tem fono, a gente tem as psicólogas e a gente tem físio, né? E tem outros profissionais, mas as que a gente mais trabalha em conjunto são essas. A gente trabalha tudo em conjunto, então normalmente a gente senta juntas e a gente vai discutir o caso, igual uma discussão de caso, a gente vai discutir sobre aquele paciente e juntas a gente monta um protocolo de atendimento. Então eu não consigo fazer sozinha, né? Eu treinar psicóloga, eu não consigo atender esse paciente sozinho. Eu preciso da Jaque, que é a TO, eu preciso da Fono, que é a Gi, eu preciso dessa junção da equipe. Por quê? Porque não tem como a gente trabalhar sozinho. Não tem como eu trabalhar a questão da fala aqui, ensinar a criança que ainda não sabe o A, E, I, O, U, e eu trabalhar essa questão com ela, ficar repetindo isso com ela, se a Fono não trabalhar a questão da fala. Então a gente trabalha aqui tudo em conjunto. Realmente que uma criança sai daqui, entra em outra sala, e entra em outra sala, e daí vai para os pais. E tem algum caso específico assim que você possa compartilhar com a gente? Sim, eu tinha uma paciente que ela tinha atraso na fala, bastante dificuldade, né? Ela tinha também a ecolalia, que é aquela repetição, por exemplo, ia na recepção, eu falava, agora você vai dizer bom dia, tudo bem? E ela ia, falava bom dia, tudo bem, para alguém lá na frente. E a pessoa falava, tudo bem, e você? E ela repetia, tudo bem, e você? Então ela tinha esse atraso, né? Essa ecolalia, essa repetição. E com a fono, com a ajuda da fono, com um trabalho lá mais especializado na área dela, a gente conseguiu ter um avanço, né? Hoje ela já consegue se comunicar melhor, entender melhor o que é uma pergunta, o que é uma resposta. Então, com essa junção dos profissionais, a gente consegue ter muitos resultados. E para finalizar, qual mensagem você deixaria para quem está começando na área e para as famílias que estão recebendo esse diagnóstico? Para quem está começando na área, muita paciência, muito amor no coração. Você precisa amar aquilo que você faz, carregar sua essência. Sempre falo que se você tem uma essência dentro do seu atendimento, não procure só olhar para os outros, como os outros estão fazendo, o que os outros estão procurando fazer ou como outra pessoa pensa. Tenha a sua essência dentro do atendimento, né? Faça com amor, faça com muita excelência. E para os pais, eu sempre falo que os pais de criança com TEA ou com TDAH, eles são pais especiais, sabe? Pais que eu olho assim e realmente são famílias que a gente se apaixona. Então, o que eu digo é sempre para eles, eu falo aqui na clínica também, que eles têm muita força, muita sensibilidade, sabedoria para lidar com aquela criança e muita fé em Deus. É isso.
Então, muito obrigada, Thay, Obrigada por a você. todo o seu compartilhamento com a gente. Obrigada a você, Rai, por tudo, por compartilhar também um pouquinho daquilo que vocês aprendem. E foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, não esqueça de seguir a nossa psicóloga e fique ligado para os próximos temas. Até a próxima!